Você já parou para pensar que a NFL tem nomes de franquias que são animais, personagens, santos e até números? Essa lista tem homenagens a bichos e famosos que nem sequer existiram. Mas de onde vem cada um desses nomes e por que eles foram escolhidos? Eu vou poupar teu trabalho de pesquisar e te contar nesse vídeo qual é a origem e o significado dos nomes dos times da NFL. Fala comigo, audiência mais bonita da NFL, Lucas Coppi aqui chegando para mais um episódio do Zona Histórica, o quadro aqui do Zona Neutra, onde a gente dá aquela olhada pro passado aí da NFL. A gente está chegando aqui no terceiro episódio do Zona Histórica e para quem assistiu, curtiu, compartilhou e comentou nos dois primeiros episódios, o meu mais sincero muito obrigado. Você aí que começou a acompanhar a NFL agora, ou mesmo se você já acompanha há muito tempo, você já parou para pensar qual é a origem e o significado dos nomes de todos os times da NFL? Cara, tem nome de pirata, nome de santo, nome de bicho, mas quem é que escolhe esses nomes, né? De onde é que eles vêm? E mais do que isso, será que já tem times que trocaram de nome ao longo dos anos? Essa minissérie aqui do Zona Histórica vai te contar o que significa cada um dos 32 nomes de franquias da NFL. Mas para esse vídeo aqui não ficar gigantesco, a gente vai dividir em duas partes. Na primeira, eu vou te contar sobre a origem dos nomes das franquias da NFC, a Conferência Nacional. Eu recomendo você assistir o vídeo inteiro para saber o significado de todos os nomes. Mas se você quiser pular para algum time específico, é só ir aqui na descrição e clicar no nome da franquia. A gente vai começar pela NFC Leste. Vamos nessa? O Dallas Cowboys surgiu em 1960 como o primeiro time de expansão da NFL na era moderna. A criação dos Cowboys veio para ser uma resposta ao surgimento da AFL, a liga rival da NFL nos anos 60, que tinha como um dos seus times o Dallas Texans, que hoje é o Kansas City Chiefs. Eu contei a história do surgimento da AFL em detalhes no episódio aqui do Zona Histórica sobre o Super Bowl, então é só clicar aqui e saber da história todinha. Na época que os Cowboys surgiram, o dono do Washington Redskins, o George Preston Marshall, tinha o monopólio do futebol americano no sul dos Estados Unidos. Ele não queria de jeito nenhum que a NFL tivesse nenhuma franquia ao sul de Washington. Só que os donos do Dallas Cowboys acharam uma solução bem peculiar para o problema. Eles foram lá e compraram os direitos autorais da música Hail to the Redskins, que era uma música que tocava todo o jogo do Washington Redskins. Hail to the Redskins, hail victory. Aí eles chegaram lá no Preston e falaram, beleza, tu não quer deixar a gente ter um time? Tudo bem, mas então tu nunca mais vai tocar essa música no estádio. Aí o Preston acabou liberando. O primeiro nome dessa nova franquia foi Dallas Steers, que significa bois castrados. Ainda bem que não ficou, né? E aí o segundo nome foi Dallas Rangers. Ranger é um tipo de combatente lá nos Estados Unidos. Mas esse nome acabou mudando para Cowboys para não confundir com o Dallas Rangers do beisebol, que jogava a AAA naquela época e que não tem nada a ver com o Texas Rangers do beisebol que existe até hoje. Então o nome escolhido foi mesmo o Dallas Cowboys, que é um nome até meio óbvio, né, devido a toda a cultura do sul dos Estados Unidos, texana ali, enfim, essa cultura cowboy. 5 anos depois, quando esse nome já estava aí bem estabelecido, um dos donos do time, o Murchison, deixou vazar aí que ele estava pensando em voltar atrás e usar o nome Rangers. Só que daí ele recebeu 1.148 ligações no escritório dele. Dessas 1.148, 1.138 diziam que não era para mudar de nome. 2 diziam que sim, que era para voltar atrás e mudar de nome. E 8 eram simplesmente chamando ele de estúpido. Hoje em dia, o Dallas Cowboys é conhecido como America's Team. E esse apelido surgiu no filme de melhores momentos do time da temporada de 78, narrado pelo John Facenda. Esse vídeo dizia assim, eles aparecem tanto na TV que suas caras são tão populares quanto as do presidente da República. Eles são os Dallas Cowboys, o time da América. They appear on television so often that their faces are as familiar to the public as presidents and movie stars. They are the Dallas Cowboys, America's team.
O nome do Philadelphia Eagles nasceu durante a pior crise econômica da história dos Estados Unidos. Em 1929, os americanos passaram pela Grande Depressão, ou Crise de 29. Por isso, a partir de 33, o então presidente Franklin Delano Roosevelt adotou uma série de ações para ajudar a população prejudicada por essa crise. Esse plano foi chamado de New Deal. Um dos órgãos do New Deal era o NRA, o National Recovery Administration. O NRA era responsável por códigos de conduta para várias indústrias. Ele definia preços fixos, salário mínimo, jornada de trabalho, entre outras coisas. Esse órgão ficou muito popular porque os negócios que adotavam as práticas dele colavam adesivos do NRA com a frase "We do our part" nas suas vitrines e embalagens. Foi nessa época que um senhor chamado Bert Bell comprou uma franquia falida chamada Yellow Jackets e pagou $2.500 com uma grana que ele pegou emprestada da mulher dele, a Frances Upton. E enquanto ele pensava num nome para o seu time, ele estava ali caminhando pela rua, olhou para cima e viu um anúncio do NRA com o símbolo, a águia. Aí pronto, nasceu o Philadelphia Eagles. E até hoje o Philadelphia Eagles é a única franquia da NFL que tem a sua logo virada e olhando para a direita. E sabe por quê? É para formar o E ali, ó, de Eagles, ali nas peninhas da águia. Em 1925, Tim Mara investiu a grandíssima quantia de $500 para comprar o primeiro time de futebol americano profissional de Nova York. Na época, o beisebol era o time mais popular do país e o Mara quis se aproveitar disso. Por isso, ele colocou na sua franquia o mesmo nome do time de beisebol da cidade. Na época, era o New York Giants. E esse nome Giants faz alusão aos prédios gigantes da cidade de Nova York. Os Giants do futebol americano começaram jogando no mesmo estádio do seu homônimo do beisebol, o Polo Grounds. Em 1937, para não deixar os nomes completamente iguais, a franquia de futebol americano mudou de nome para The New York Football Giants. Até hoje esse é o nome oficial do New York Giants, mas muita gente nem sabe disso, né? Em 1957, os Giants do beisebol se mudaram de Nova York para São Francisco, onde eles estão até hoje. Mas o time de futebol americano nunca mais mudou de nome. Washington Commanders é o nome mais recente de um time da NFL. A franquia ganhou esse nome em fevereiro de 2022, depois de 19 meses usando o nome Washington Football Team. E como você talvez já saiba, o time teve que mudar de nome por conta de uma pressão social. A franquia foi fundada como Boston Braves, mas passou a se chamar Washington Redskins ainda na década de 30. A partir dos anos 60, essa alcunha começou a ser muito criticada pelos nativos americanos, contrários ao nome e à logo do time, que era um índio usando uma faixa na cabeça. Isso tudo porque Redskins, segundo o dicionário Merriam-Webster, é uma palavra ofensiva usada como insulto para se dirigir aos índios americanos. Inclusive o Dan Snyder, que foi dono dos Redskins de 99 até 2023, chegou a recusar a mudança de nome mesmo tendo sido processado. Só que depois da morte do George Floyd, em julho de 2020, começou nos Estados Unidos um movimento nacional muito forte contra o maltratamento dado às pessoas não brancas. Com isso, o nome Redskins voltou à pauta e aí patrocinadores do time, como a Nike, a Pepsi e até a FedEx, que tem os naming rights do estádio da franquia, começaram a pressionar e ameaçar retirar o patrocínio se nada fosse feito. E aí, com tanta pressão econômica, o Snyder cedeu e começou a busca por um novo nome. E nesse meio tempo o time usou aí a alcunha de Washington Football Team durante 1 ano e meio. A franquia recebeu mais de 40 mil sugestões de nomes vindas dos torcedores, mas a alcunha escolhida foi mesmo Commanders, em homenagem aí à conexão da capital americana com as forças militares. Segundo uma pesquisa recente, 58% dos torcedores do Commanders dizem que não gostam do novo nome, mas mesmo assim não há nenhum indício de que essa alcunha vai mudar tão cedo.
O estado de Minnesota ganhou uma franquia na NFL em 1960 e o time começou a jogar a partir da temporada de 61. A primeira coisa legal da gente notar sobre esse nome é que o pessoal lá optou por usar o nome Minnesota mesmo, do estado, e não Minneapolis, da cidade. O nome Vikings foi escolhido porque o estado do Minnesota tem muitos habitantes de origem escandinava. Além disso, segundo o pessoal lá que escolheu o nome, um Viking é uma pessoa agressiva e com vontade de vencer. Outros nomes possíveis na época eram Miners, Chippewas e Voyagers. Quem desenhou a logo, o capacete e o primeiro uniforme do Minnesota Vikings foi o cartunista esportivo Carl Hubenthal, de Los Angeles, convidado pelo Bert Rose, primeiro general manager do time, que tinha sido relações públicas do Rams. E as cores roxo e dourado foram escolhidas porque eram também as cores da Universidade de Washington, onde o primeiro GM do time tinha estudado. Em 1919, Curly Lambeau fundou um time de futebol americano enquanto trabalhava em uma empresa de embalagem de carnes chamada Indian Packing. Ele convenceu a empresa a patrocinar o time em troca de que o nome do time fosse o nome da empresa. No começo até houve uma confusão porque algumas pessoas chamavam de Indians e outras de Packers. E a franquia também chegou a se chamar Acme Packers. Mas o nome que pegou mesmo foi o nome que a gente conhece até hoje: Green Bay Packers. E caso você nunca tenha parado para pensar o porquê disso, a torcida dos Packers usa esse capacete de queijo, essa cabeça de queijo, e é chamada de Cheeseheads porque o estado do Wisconsin, onde fica Green Bay, é um dos maiores produtores de queijo do mundo. O Chicago Bears surgiu em 1919, mas quando foi fundado se chamava Decatur Steelers, em alusão ao sobrenome do seu dono, Eugene Staley. Este time era semi-profissional e anos depois contratou George Halas, ex-jogador da Universidade de Illinois, como treinador. Em 1921, quando o time passou por uma dificuldade financeira, o Eugene fez uma proposta para o Halas. Ele falou: leva o time para Chicago, comanda tudo lá, mas eu só tenho uma coisa para te pedir: mantém o nome Steelers pelo menos por uma temporada. O Halas fez isso, manteve a promessa, só que no ano seguinte aí ele decidiu trocar o nome. Aquele time jogava suas partidas no Cubs Park, o mesmo estádio do time de beisebol da cidade. E foi daí que veio a inspiração para o novo nome. Isso porque a tradução de Cub em inglês pode ser um filhote de vários mamíferos carnívoros, como raposa, leão ou urso, como é o caso do Chicago Cubs. Aí o Halas pensou: bom, os jogadores de futebol americano eles são maiores e mais perigosos do que os de beisebol. Se o time de beisebol da cidade chama Cubs, filhote de urso, nada mais justo do que o time de futebol americano se chamar Ursos. E daí surgiu o Chicago Bears. O Detroit Lions surgiu em 1928 com o nome de Portsmouth Spartans. E Portsmouth, na época, era o segundo menor mercado da NFL, só na frente de Green Bay. 6 anos depois, em 34, um grupo comprou a franquia e levou para Detroit, e aí foi quando colocaram o nome aí de Detroit Lions. Os donos queriam um nome que se conectasse com o time de beisebol que já era muito tradicional na cidade, o Detroit Tigers. E segundo um dos sócios, a intenção deles era criar um time que se tornaria o rei da NFL, assim como o leão é o rei da selva. Agora a gente vai passar para NFC Sul. Mas antes eu vou te pedir rapidinho, clica aí no curtir e se inscreve no canal para dar uma força para nós. Em 1965, o estado da Geórgia ganhou um time na NFL. O Rankin Smith, um executivo aí do ramo de seguros, comprou o time por 8,6 milhões, se tornando aí a 15ª franquia da liga. Para escolher o nome do time foi feito um concurso em parceria com uma rádio local que teve mais de 500 participantes e nomes diferentes sugeridos. Muita gente sugeriu o nome Falcons, mas a ganhadora oficial foi uma professora que justificou essa escolha dizendo que um falcão é digno e orgulhoso, com muita coragem para lutar e nunca larga sua presa. Só a título de curiosidade, o nome Falcons ganhou de outros aí sugeridos como Knights, Bombers, Rebels, Crackers, Confederates, Thrashers, Lancers, Firebirds, Fireballs e Thunderbirds. Uma franquia que foi fundada no dia de Todos os Santos não podia ter outro nome, né? O New Orleans Saints foi fundado em 1º de novembro de 1966
E tanto o nome quanto a data foram escolhidos pela tradição católica da região de Nova Orleans. Essa tradição é tanta que o time teve que pedir a aprovação do arcebispo de New Orleans para usar esse nome. E outra tradição da cidade, no jazz, também faz parte da história do time. A música When the Saints Go Marching In, do cidadão de Nova Orleans, Louis Armstrong, também contou para a escolha do nome do time e é a canção oficial dos jogos do Saints. Now when the Saints go marching in. O símbolo do Saints, como a gente pode ver, é uma flor de lis, que representa a conexão da cidade com a França e com outros países europeus, e era um símbolo também muito usado na decoração de igrejas católicas. Inspirado pela criação do Charlotte Hornets no fim dos anos 80 na NBA, o Jerry Richardson se candidatou para ter uma das franquias de expansão da NFL no início da década de 90. Foi aí que, em 1993, Carolina ganhou esse direito. Diferente de outros times, o debate para escolher o nome da franquia nunca saiu para fora da porta da casa da família Richardson. O filho do Jerry, o Mark, escolheu o nome Panthers e justificou dizendo que para a família dele esse nome representa força e elegância. E foi ele também que escolheu as cores preto e azul. A NFL achou que o nome Panthers naquelas cores podia parecer o símbolo de uma gangue e atrapalhar a imagem da liga. Eles chegaram a mandar uma carta para a família que era dona do time em 93, sugerindo a mudança do nome para Rhinos, dizendo que o rinoceronte é um animal grande, forte, corajoso e que a sua pele é quase uma versão natural dos pads do futebol americano. Mas os Richardsons ignoraram esse conselho e mantiveram o Panthers mesmo. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre o nome do Tampa Bay Buccaneers é que Tampa Bay não é uma cidade, e sim uma região na costa oeste da Flórida. Nos séculos 17 e 18, vários piratas invadiam o Golfo da Flórida. E no começo do século 19, as pessoas lá acreditavam que a região era comumente invadida por um pirata chamado José Gaspar, de apelido Gasparia. Esse pirata, no entanto, é uma lenda, ninguém sabe se ele existiu de verdade. E aí em 75, quando a cidade de Tampa ganhou o direito de ter uma franquia da NFL, rolou um concurso para escolher o nome do time. Essa tradição toda de piratas fez com que o nome escolhido fosse Buccaneers, que é bucaneiros, que é um sinônimo de pirata. Inclusive até hoje lá em Tampa rola uma festa chamada Gasparilla Pirates Fest. É uma festa que acontece desde 1904 e que tem um desfile enorme aí para celebrar a ligação dos piratas com a região. Quase 500 mil de pessoas participam dessa festa todos os anos. Antes de pesquisar sobre a origem dos nomes dos times da NFL, eu sempre achei que o nome do 49ers era porque o time tinha sido fundado em 49. Mas na verdade, São Francisco foi fundado em 1946. E o nome 49ers, na verdade, tem relação com 1849, 100 anos antes. Por quê? Porque esse ano foi oficialmente o ano do início da Corrida do Ouro na Califórnia, que foi quando a galera descobriu que tinha ouro lá e começou a se mandar para a costa oeste para tentar ficar rico e acabou aquecendo demais aí a economia desse estado. Os 49ers eles foram a primeira franquia na costa oeste entre todas as 4 ligas norte-americanas. O Tony Morabito, o cara que fundou o time na época, ele enxergou essa oportunidade aí onde todo mundo estava enxergando muita incerteza. Ou seja, meio parecido com o que os 49ers fizeram na época da Corrida do Ouro. O mascote do time é o Salvador Sam, um garimpeiro. E Salvador é na verdade uma massa de fermentação natural que diz a lenda que foi levada para a Califórnia pelos garimpeiros franceses na época da Corrida do Ouro. E o primeiro símbolo oficial do San Francisco 49ers é esse que você está vendo aí, ó. Um cara com uma arma na mão, uma garrafa, uma granada, ou sei lá o que na outra, dando um tiro no chão e com o chapéu caindo da cabeça. Desde 1968, os 49ers adotaram esse SF aí que a gente conhece até hoje. O Cardinals é o time mais antigo da NFL, foi fundado em 1898, só que com outro nome, Morgan Athletic Club. Era um time de bairro ao sul de Chicago. A franquia ganhou esse nome em 1901, quando o fundador do time, Chris O'Brien, recebeu um carregamento de jerseys, de uniformes vindos da Universidade de Chicago,
que tinha as cores vermelho cardeal. Aí o nome virou Racing Cardinals, em alusão à rua onde ficava o campo do time. Eles jogavam em uma liga amadora da região, mas tiveram tanto sucesso que conseguiram entrar na APFL, a APFL, que depois virou NFL. Quando um time da cidade de Racine, no estado do Wisconsin, entrou na NFL em 1922, a franquia de Chicago teve que mudar de nome de novo. E aí adotou o nome Chicago Cardinals. Em 1960 o time foi para St. Louis, no Missouri, e virou St. Louis Football Cardinals. Usava esse futebol aí porque já existia na época o St. Louis Cardinals do beisebol. Em 88 o time foi para Phoenix, se chamou Phoenix Cardinals por um tempo e depois virou o que a gente conhece hoje como Arizona Cardinals. O Los Angeles Rams tem esse nome por conta da quantidade absurda de carneiros na região de Los Angeles. Mentira. Na verdade, o time surgiu em 1936 em Cleveland, na primeira temporada da AFL, e Cleveland também não é tradicional por ter muito carneiro, não. O dono do time na época, o Damon Buzz Wetzel, copiou o nome de um dos seus times universitários favoritos, que era o Fordham Rams. Para bater o martelo no nome, ele se encontrou com investidores e com repórteres para debater esse tema. E alguns jornalistas na época disseram que o nome precisava ser curto para facilitar as manchetes. De fato, Rams é um nome bem curto. E se o carneiro nunca saiu do nome da franquia, a primeira parte do nome já mudou bastante, porque esse time já teve em Cleveland, já teve em Los Angeles, já teve em St. Louis e agora tá de volta em Los Angeles. Inclusive quero deixar uma reclamação aqui que os Rams mudaram de símbolo recentemente e eu acho que o antigo era muito mais legal. O Seattle Seahawks surgiu na década de 70 e para escolher o nome do time foi feito um concurso com os torcedores. Foram 1.700 sugestões e a mais votada foi Seahawks. Aqui a gente precisa esclarecer uma polêmica que existe aí que diz que Seahawk é um animal que não existe. De fato não existe um animal oficialmente chamado Seahawk, mas uma águia do mar, né, uma Seahawk ou um falcão do mar, como a gente quiser traduzir, era como eram chamados esses animais aí que você está vendo aí na tela, que se chamam, na verdade, Osprey. E essa águia pesqueira, que você pode chamar de Osprey, pode chamar de Seahawk, chame como você quiser, segundo o GM de Seattle, na época da fundação do time, demonstrava agressividade e casava muito com a história e tradição da cidade. Então, a partir de agora, sempre que te disserem que o nome Seahawks faz alusão a um animal que não existe, você pode dizer que não, o animal existe sim, ele só não se chama Seahawk de fato, mas isso aí é um detalhe, né? Passamos por todas as 16 franquias da NFC e agora eu quero te dar um recadinho, ou seja, uma boa notícia. Você viu aí que durante o vídeo eu usei camisetas de vários times da Conferência Nacional, né? Então, olha só, todas essas camisetas vieram da Sport America, que é uma loja licenciada que vende produtos oficiais, originais, dos 32 times da NFL. Então, a boa notícia aqui é que se você quiser qualquer uma dessas camisetas que eu usei durante o vídeo ou de outro time também, você pode usar o cupom ZN7 para ganhar 7% de desconto em toda a loja Sport América. Aqui na descrição tem o link da loja, você pode entrar lá e aproveitar o ZN7 para sair bem vestido aí com roupa de NFL, assim como eu fiz nesse vídeo, beleza? Curte esse vídeo se curtiu, compartilha com os amigos, se inscreve no canal porque você sempre fortalece o nosso trampo aqui. Ah, não esquece de comentar também os temas que você quer ver aqui no Zona Histórica, sempre lembrando que o próximo vai ser aí a origem e o significado do nome dos times da AFC, beleza? Tamo junto, até a próxima.